E aí, gente, tudo bem? Esse vídeo de hoje eu vou fazer alguns vídeos falando sobre os 10 mandamentos. Super interessante isso que eu vou falar pra vocês. Eu pesquisei muito a respeito dos 10 mandamentos, vi várias perspectivas diferentes, vi vários pontos de vista diferentes, várias análises sobre os 10 mandamentos. Por que que eu fiz isso? É muito importante vocês saberem, porque na época que eu era ateu, eu assisti o George Carlin. George Carlin é um comediante, ele é ateu, e no stand-up que ele tava fazendo, ele falava das coisas da vida e tal, e ele tava falando que os 10 mandamentos podiam ser reduzidos, né? Eu lembro que ele falou assim: você não cobiçará a mulher do próximo e não cobiçará o item do outro. Ele falava que, pô, esses dois podem ser juntados em um só. Né? O primeiro mandamento, onde você diz que amar um Deus só, e o segundo mandamento é não amar outros deuses. Pô, também pode ser reduzido. Então ele reduziu os 10 mandamentos, ele fez tudo isso, lógico, de uma forma pejorativa. E na época eu achei o máximo, né? Foi o ápice, uau, olha o cara inteligente, né? E com o decorrer da vida, né, a gente vai aprendendo e eu fui percebendo que existe sim um mundo espiritual, que isso não é brincadeira, existe uma guerra rolando aí e eu tava sendo feito de otário. E longe de mim querer ser otário, querer ser feito de bobo, né? Então fui procurar as escrituras, fui procurar a Bíblia e eu passei a conhecer mais a fé, conhecer mais Jesus e eu fui me aprofundando, né, nas escrituras. Estou estudando ainda, vou estudar até o meu último dia, porque a gente nunca vai aprender tudo. E numa dessas pesquisas que eu fiz, vários pontos de vista diferentes eu cheguei a ver a respeito dos 10 mandamentos, várias perspectivas diferentes, várias ideias. E uma delas me chamou muita atenção, várias me chamaram muita atenção, pessoas muito inteligentes. E essa que eu vou falar pra vocês agora, eu vou dividir em alguns capítulos, vai ser uma playlist aqui no meu canal. Ela fala, é um judeu que fala isso, eu não sei se deve ser um rabino, ele é um judeu, e ele explica que os 10 mandamentos, eles são divididos em duas partes, tá? Os 5 primeiros mandamentos são os mandamentos do homem com Deus. É como você vai se relacionar com Deus. E os 5 últimos mandamentos é em relação com o homem, entre homem e homem. Porque você vê, ó, imagina, Deus está lá no céu, ele pediu para Moisés, né, para fazer os mandamentos. Ele poderia ter feito os 10 mandamentos numa pedra só. Por que que ele fez exatamente esses 10 mandamentos e por que em duas pedras diferentes, né? Ele, poxa, tem várias outras coisas que são importantes também. Poxa, às vezes você dá comida para os pobres, né? Ajudar os órfãos, a viúva. Tem várias coisas que são importantes, mas que não são colocadas ali nos 10 mandamentos. E por quê, né? Então a gente vai se aprofundar nos 10 mandamentos. A gente vai entender que existem 5 mandamentos, né, desse lado, que são os mandamentos divinos pro homem com Deus, e desse outro lado são os 5 mandamentos do homem com o homem. Você percebe que se você pegar uma pedra, a pedra dos 5 primeiros e a pedra dos 5 segundos, se você juntar as duas, você faz o sinal da oração. Isso é muito bacana, né? Então, a gente vai começar agora falando primeiro um resumo básico dos 10 primeiros, dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, ele fala: eu sou o seu único Deus. É bem claro, né? É bem específico, não é exatamente um mandamento. Ele está informando você que ele é o único Deus. E eu acredito que o que ele quer dizer com isso é que ele é a realidade, ele é a verdade. A Igreja Católica, ela diz que Deus criou o mundo do nada. Porém, nada vem do nada. Então, da onde que ele criou o mundo, então? Se ele não criou do nada? Ele criou dele mesmo. Então é por isso que ele sabe que pra gente buscar a felicidade, o amor, a plenitude, tirar aquele vazio que a gente tem de dentro da gente, é só através dele. Por isso que ele pede pra gente orar pra ele, pra gente buscar ele, porque ele sabe que a gente só vai se completar a gente buscando ele. Ele é a verdade absoluta. É ele que a gente tem que buscar, tá?
Então, o que, que ele quer dizer na realidade com esse primeiro mandamento? É foco na realidade. Foco no que é verdade. Verita lux mea. A verdade é minha luz em latim. O segundo mandamento, diferente do que o George Carlin diz, ele diz pra gente não amar outros deuses e não farás ídolos, né? É uma redundância? Para um leigo, no primeiro momento, sim. Para quem quiser fazer uma piada, pode ser também. Você pode juntar os dois primeiros mandamentos, porque não é meio estranho ele falar, pô, eu sou o único Deus. Eu sou o seu Deus, eu sou o único Deus. Ó, e a propósito, não olhe outros deuses. O que, que ele quer dizer isso, na verdade? A pessoa que tem um olhar mais aguçado, ela vai perceber que isso não é uma redundância. Porque nós, como seres humanos, nessa carcaça de carne que a gente está vestindo aqui, porque nós fomos destituídos do céu. A gente está aqui porque a gente foi destituído do céu. Alguma coisa a gente aprontou lá, algum pecado a gente cometeu, mas ele é muito piedoso e ao invés de matar a gente, de mandar a gente pro inferno direto, ou seja, ficar aqui nesse mundo para sempre, ele mandou a gente para cá pra gente ver o que é bom. Quer ficar aqui? Então vê. Se você não quiser, você vai ter que me buscar de volta e eu te trago de volta para casa. Então, essa carcaça nossa, ela é um filtro da bondade. Então, por isso que a gente tem que se purificar, a gente tem que fazer, cumprir os 10 mandamentos, fazer as orações, que as orações limpam o nosso corpo, tomar cuidado com as coisas que a gente come, para a gente ter o nosso equipamento, que é o nosso corpo, o mais puro possível, para a gente poder se conectar com Deus. Porque essa carcaça que a gente está aqui, ela é uma barreira, tá? Esse mundo aqui é do mal. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é não admirar outros deuses, que ele quer dizer, por exemplo, a gente vê o sol. A gente sabe muito bem que o sol, ele é admirado em várias religiões pagãs. A lua, eles louvam a lua, né? As estrelas, Mercúrio, você vê, por exemplo, o nome das expedições espaciais, né? Você vê Apolo, enfim, tem várias formas, várias maneiras que eles usam para homenagear o panteão dos deuses, né? Isso daí é assunto para outro vídeo, enfim. Mas essas pessoas, elas não são do bem. Elas querem te enganar, elas querem te iludir para você não conseguir alcançar o caminho de Deus. Então, quando Deus diz que é para você não confundir com outros deuses, não fará imagens. O cara que ama uma imagem, por exemplo, o cara que pega igual fizeram com o bezerro de ouro, esse cara é maluco. Né? O cara que tá olhando ali é um cara maluco. Esse cara tem que ser internado. Agora, vamos supor que você louve as estrelas, incluindo o sol e a lua. Você não é louco, você é só mal informado, né? Porque o sol ele dá energia, a lua lhe dá energia, então o pessoal fala, poxa, que maravilha. Só que você não tem que admirar o objeto, você tem que admirar o Criador. O Criador deles é superior. Não faz sentido a sua mãe trazer um bolo para você e você olhar o bolo e falar, ô bolo, obrigado de você estar aqui. Né? Você tem que agradecer sua mãe que ela fez o bolo para você. E é exatamente assim que a gente tem que colocar a nossa cabeça desse posicionamento de louvar ao Criador de tudo e de todos. Não louvar o que foi criado, né? No hebraico, na língua hebraica, quando eles não dizem boa sorte. Por exemplo, quando você você vai casar, a pessoa fala para você, boa sorte no seu casamento. Boa sorte, você tem que ter sorte, né? Porque ó, como é que tá tudo perdido por aí, tem que ter sorte mesmo. Não é boa sorte, não é boa sorte. Então, existe uma palavra em hebraico que é Mazel Tov. Tov é bom, Tov leve, coração bom. Então, Mazel Tov, o que é Mazel? Mazel é alguma coisa que é celestial, algo que vem lá de cima. É uma coisa, é o fluxo. É o flow, é o fluxo de coisas boas. Então quando você chega pra pessoa, o judeu não fala boa sorte, ele fala Mazel Tov. Ele fala um bom fluxo de energia celestial pra você. Faz muito mais sentido do que você desejar uma boa sorte, que tá à mercê, né? Tomara que você esteja sorte. Não, isso não existe. Isso é uma forma de você compreender que você está pegando uma energia do céu. Da mesma forma que as estrelas, elas trazem energia. O sol traz a energia que gera tudo, né? Que cria a vida. A lua, ela traz a energia da noite, as estrelas. O posicionamento dos astros, eles formam as estações, tudo. Isso é o Mazel Tov, é a energia. Então você tem que louvar o Criador que traz essa energia. Boa sorte não existe. Faz sentido pra você? E nem a palavra dúvida
não existe na língua hebraica, tá? A palavra dúvida também não existe, essa é só certeza. Eu procurei aqui o significado, tá lá, ó. Mazel Tov, significados, né? Tá aqui, ó. Literalmente, uma gota do alto, né? São várias conotações, porém, todas as interpretações possíveis estão relacionadas com a ação de algo que vem de cima, algo celestial, né? Então faz muito mais sentido do que você falar um boa sorte para a pessoa, você virar e falar um Mazel Tov, né? Um bom fluxo de bênçãos para você, né? Isso é uma coisa que é certeza, né? Que você tenha um bom fluxo, uma boa conexão com o Senhor, que Ele abençoe você, né, no seu casamento ou no seu projeto de vida. Não que você tenha sorte, boa sorte aí nos estudos, boa sorte aí no seu trabalho. Não, mas é o Tov, que você tenha um bom fluxo de energias celestiais no seu empreendimento ou no seu casamento. Então, acho que o que ele quer dizer com esse mandamento veja, perceba, admire a natureza, admire o fluxo da energia celestial que vem lá dos céus, mas não as confunda com o Criador. Você pode admirar as coisas, mas você tem que admirar o Criador e não o objeto, para você prestar atenção nisso. A gente chegando no terceiro mandamento, onde ele diz para não adorar o nome, não usar o nome dele em vão. É bem óbvio, mas às vezes você pode falar alguma coisa, você vê como é que o mal, ele usa o nome de Deus de modo pejorativo, tirando sarro. Né? Você tromba em alguma coisa e fala, meu Deus do céu, ai, Jesus Cristo, sabe? Isso é uma forma pejorativa de você usar o nome. O nome é muito sagrado. O nome do Criador é muito sagrado. O nome do Criador é Yahweh Tsevaot. O nome de Jesus Cristo é Yahushua Hamashiach. O nome das pessoas são muito sagrados. Você chama ele pelo nome. Você tem uma relação íntima com ela. Você não vai profanar o nome, né? Você não vai, por exemplo, pegar e falar, olha, eu tô tomando aqui isso aqui é um café. Eu não vou falar que eu tô tomando um vinho aqui. Isso aqui é um vinho. Eu juro pra você, em nome de Deus, isso aqui é um vinho. Você não pode fazer isso, sabe? Então você tá usando o nome dele pra enganar as pessoas, ou então você tá usando o nome de Deus pra tirar vantagem de alguma coisa. Não, olha, eu juro por Deus que isso daqui é verdade. Olha, esse consórcio que eu tô vendendo pra você aqui, ó. Olha, são 60 meses. É sorteio, mas olha, se você comprar comigo agora, eu juro por Deus que você vai pegar e vai ser contemplado no terceiro mês, porque eu conheço não sei quem lá. Eu conheço vendedor que faz isso, né? Isso não é legal, beleza? Isso não é legal. Isso é profanar o nome do Criador, tá? Isso é um mandamento. Por isso é muito importante você tomar cuidado quando você usa o nome do Criador e o do nosso Salvador Jesus Cristo. Yahushua Hamashiach. Quarto mandamento, a gente está seguindo aqui a Torá, né, que é o livro que Deus orientou Moisés a escrever. Deus não erra, tá? Claro que foi mudado com o tempo, depois que Jesus ressuscitou. Os cristãos mudaram a data para domingo, né? Mas não se diz em nenhum lugar na Bíblia que é para mudar a data para domingo. E, óbvio, com os estudos, né, o aperfeiçoamento dos estudos, não estou dizendo que a igreja católica é errada. Eu vou na igreja católica, tá? Todo dia de manhã eu vou na igreja católica, vou nas missas. Eu não concordo com tudo que tem na igreja católica. Tem muita coisa que eles fazem para persuadir a gente. O povo é inocente, né? Por exemplo, na hora da hóstia, eles estão lá com o sol, né? E coloca a hóstia no meio do sol, louvar o sol. Mas quem tá lá, a pessoa que tá lá é leiga, né? O leigo não consegue enxergar isso daí, né? Mas eu vou. Por quê? Porque eu gosto do ambiente. Eu sei que as pessoas que estão ali estão com boa vontade. Elas podem não ter o conhecimento que eu tenho, mas a boa vontade que elas têm de querer buscar o bem, querer buscar o Jesus, querer buscar a salvação, é uma energia positiva. E Jesus disse, se tiverem duas ou mais pessoas unidas em meu nome, eu estarei lá, né? Então eu vou lá, de certa forma, para usar, né, a energia das pessoas, uma forma para
para aumentar o poder da minha oração, né? Eu também vou para mostrar respeito pro Criador, apesar de eu saber que o mal, esse mundo é do mal, né? Esse mundo é do maligno, porque nós somos destituídos, a gente está aqui no mundo do mal, e ele faz tudo para enganar a gente, né? Inclusive, eles estão em todos os lugares, desde os mais poderosos líderes de estado, até na biqueira, na esquina da sua casa, né? É uma estrutura muito grande, né? A gente vai comentar sobre isso em um outro vídeo. Inclusive na igreja, eles também estão lá na igreja, né? Então eles estão em todo lugar para persuadir a gente, para iludir a gente, para difamar o nome do Senhor e louvar o panteão de deuses deles, tá? Então o sábado, a gente vai seguir os mandamentos da Torá. Quarto mandamento, que são os verdadeiros mandamentos. Quarto mandamento, preservar o Shabá, que é o dia de descanso. Nesse dia, a gente... o judeu tradicional, ele não faz nada. Eu morei na Inglaterra, eu fazia entrega de moto lá. O brasileiro tem esse serviço lá na Inglaterra. Quando eu ia fazer entrega aos sábados na casa dos judeus, eles abriam a porta e falavam: ó, meu celular tá aqui em cima, você pode pegar pra mim, por favor? Eu trocava celular, eu pegava o celular quebrado e entregava o celular novo. Eles falavam assim pra mim: você pode pegar o celular pra mim aqui, por favor? Que era sábado, eles não fazem nada no sábado. Mas você percebe o que eles estão fazendo, né? Eu deixava o celular novo ali na bancada e pegava o outro, né? Eles deixavam tudo preparado na sexta-feira pra não fazer nada no sábado. Tem um pouco de exagero, eu acho, né, que eles fazem isso. Eu acho que o sábado, o que Deus quer é que a gente use o dia para descansar, né, e para se conectar com Ele. Vamos supor que Deus tem uma rádio, uma estação de rádio. A gente tem uma frequência, vibração e energia, né, conforme o Tesla falou. E eles não ensinam isso a gente na escola, óbvio. Mas a gente tem a frequência, vibração e energia. Deus capta a nossa frequência. Quando você está interligado com Deus, você tem uma conexão com Ele. O sábado é o dia que Ele liga a rádio dele. Que Ele fala: ó, sábado, hoje eu vou sintonizar. É o dia que você tem para estudar a Deus, para se conectar com Ele, para procurar as coisas dele na terra. Então, quando chega no sábado, o que você faz? Você vai estudar as coisas de Deus, vai estudar a Torá, vai procurar. Pode usar o computador? Pode usar, pô. Ah, não uso nada que tem energia elétrica. Cara, nós estamos em 2023, brother. Você acha que Jesus, que Deus não quer que você tenha um conhecimento, né? Então você procura. Na internet coisas sobre Deus, coisas sobre religião. É assim que eu faço, é assim que eu entendo. É um dia para você tirar com a sua família, para assistir um filme bíblico, assistir um documentário interessante. Tem um documentário muito bom na Prime, que é o Projeto Daniel, na Prime. É um documentário bem bacana, que ele fala dos acontecimentos de hoje em dia, que estão todos na Bíblia. Então você tira o sábado para louvar o Senhor, para estudar, para procurar entender Ele mais, né? Esse é o quarto mandamento. Chegando no quinto mandamento, o último mandamento da tábua da esquerda: honrar pai e mãe, né? Ele é nosso pai também, né? Outro assunto a ser discutido: o Espírito Santo é dito que é a mãe, né? Apesar da Igreja Católica dizer que é um só, é uma coisa meio confusa, né? Você perceber como que Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só. As explicações que eles dão, fica meio confuso, né? A gente acaba, entendi e tal. Mas quando você entende o que é a família, pai, mãe e filho, faz muito mais sentido e é muito mais racional, né? Assunto para outro vídeo, lógico. Mas seguindo aqui nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, isso não quer dizer que você tem que gostar do seu pai e da sua mãe. Isso é polêmico, mas é a maior verdade que existe. Não tem um mandamento na Bíblia, uma passagem que ele diz que você tem que amar o seu pai e sua mãe, que você tem que gostar deles. Poxa, meu pai, eu não concordo com o que o meu pai faz, não concordo com o que a minha mãe faz, a ideia deles são diferentes. Jesus disse: eu vim trazer espada, inclusive dentro da família, né? Às vezes você é uma pessoa religiosa, sua mãe não é, seu pai não é, e eles atacam a gente, né? Eu já tive muito esse problema também, e eu aprendi isso. Estou aprendendo ainda, né?
na minha vivência. E o que seria honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você entender que foram eles que te deram a vida, né? Eles que foram os seres usados pelo Criador para fazer você estar aqui hoje. São duas almas, são dois corpos que se usaram para você estar aqui hoje. Então você respeitar o seu pai e sua mãe é a mesma coisa que você respeitar Deus. Você entender que o Criador, né, ele sabe do que ele está fazendo. O plano dele é esse. Então ele não está fazendo nada de errado. Então você fala, pô, meu pai não sei o que, se eu tivesse um pai melhor, mãe melhor, não reclame. Você tem que honrar ele. Quando você honra o seu pai e sua mãe, você mostra pro Criador que você entende a decisão dele, que você sabe que você tá aqui com o pai e com a mãe certos. Independente se você goste deles ou não. Honrar não quer dizer gostar, tá? Mas respeitar, se eles precisarem você ajuda. Isso é uma forma de você respeitar a Deus também, beleza? Pulando pra outra tábua, a do lado de cá, a gente vê, mano, não matarás. Não matarás. Acho que óbvio, né? Uma coisa bem direta, né? Um mandamento faz todo sentido. Não matarás, sexto mandamento. Sétimo mandamento, não adulterarás, muito importante. Muito importante. Respeito à família, né? A gente sabe que o inimigo, ele é pervertido, tá? A religião satânica, ela é pornográfica, né? Você vê o Bafomé, é um hermafrodita, é um homem com peito, né? E por isso que o mundo tá assim hoje em dia. Criança indo na parada gay. Daqui uns dias, é polêmico isso que eu vou falar, mas daqui uns dias, né? Até adulto sair com criança vai perigoso até ser normalizado do jeito que as coisas estão indo, né? Porque a nossa sociedade ela é baseada no prazer, uma sociedade baseada no sexo, né? Você vê que as decisões políticas tomadas, mudar pronome, tudo é baseado no prazer. Isso é uma coisa que não é eterna. Existe a lei eterna e a lei temporal, que é a dos homens. Então, a lei temporal, se você morre, você não tem prazer, né? A nossa lei é eterna. A nossa lei do Criador é lei eterna. Então a gente sabe que a lei é eterna, que a gente vai viver pro resto da vida. O cara que quer viver aproveitando todos os prazeres da terra, ele vai usar o outro prazer pro prazer dele, né? Então, prazer mais rápido, sabe? Por isso que trai. Se eu quero ter um prazerzinho ali, né? Escondidinho pode, toma cuidado, né? A gente vai falar sobre isso mais a fundo quando a gente for juntar as duas tábuas, né? Porque na verdade serão 5 mandamentos só. Oitavo mandamento, não furtarás. Muito simples, né? Porém, nesse oitavo mandamento, a gente tem um detalhe muito importante. A palavra usada para furtarás é uma palavra específica em hebraico. A palavra usada para o mandamento, ela tem outro significado também. Ela tem o significado de sequestro. Não sequestrarás. Então você vê, não é uma coisa muito comum o sequestro, né? Mas poxa, se o Criador colocou essa palavra que tem o sentido de furto e sequestro, é por algum motivo. Tem um motivo porque que ele usou essa palavra específica, furtarás e sequestro. A gente vai ver sobre isso depois. Seguindo para o 9º mandamento, não darás falso testemunho, né? Eu acho que é bem direto também, não minta, né? Uma pessoa de Deus não mente. A gente sabe que o satanismo é uma religião disfarçada, tem por aí. Eles são baseados na mentira. Ou pessoa que mente, uma pessoa que não é bem, que ela está planejando algo ruim, elas se comunicam com a mão, né? Elas se comunicam com a mão, elas se comunicam com sinais, com os olhos, e eles enganam a população, né? Essas pessoas eles acham que são superiores, que eles acham que Lúcifer é Deus, né? Que é o Lúcifer que se sacrificou. Veja bem, que é Lúcifer que se sacrificou para trazer a verdade.
Para eles terem a liberdade de fazer o que eles quiserem. Não existe pecado, né? Então por isso que eles fazem, que eles têm a permissão de matar, eles podem fazer o que quiser. É tudo da natureza. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Não existe uma moral em cima do mandamento da lei deles. Portanto, a pessoa que dá falso testemunho, a pessoa que mente, né, engana o outro, ela não é de Deus. Ela é do inimigo. E o 10º mandamento, não cobiçar o item do próximo, é uma forma que ele diz, tem o adultério, a diferente essa forma, a gente vai entender depois o porquê, porque ele quer dizer o seguinte: se uma pessoa tem um carro, né, pô, a pessoa tem um carrão, o cara tá andando de Mercedes por aí, com uma loira do lado, né, isso daí é a vida dele, é a vida dele. Deus fez a vida dele para ele cumprir a missão dele aqui na Terra. Se você não tem, você tem que agradecer o que você tem, porque você sabe que você está aqui para cumprir a sua missão, para aprender, para você aprender. A sua vida, a sua alma é única. Você gostaria de ter a vida que o cara tem? Ou você gostaria só dos bens dele, né? Porque às vezes o cara, para ter essa Ferrari ou essa Mercedes ou essa BMW, ele teve que mentir, ele teve que enganar, ele teve que roubar, ele teve que ser pilantra com os outros. Você faria isso para poder ter o carro dele? Mas ele fez isso. Às vezes ele fez. Ele tá com uma loira do lado, a loira é viciada em cocaína, né? Prostituta, tem uma vida de lixo, uma vida de merda. Tá lá do lado dele, lá, você acha que eles são felizes? Você tá olhando o cara passando lá bonitão, fala, ó, pô, eu também queria, hein? Você queria estar no lugar dele? Será? Né? Então você tem que agradecer o que você tem e entender que a missão que Deus te deu aqui na Terra é para você, tem tudo que você precisa para completar a sua missão. Enfim, esse foi um resumo, né, dos 10 mandamentos. Agora, o que eu vou fazer nos próximos vídeos? Vou separar um vídeo cada um. Eu vou explicar a união dos dois lados, né, das duas pedras dos mandamentos, que são resumidos apenas em 5. Eu vou fazer mais 5 vídeos, cada um falando de 2 mandamentos, porque o primeiro é relacionado com o sexto, o segundo com o sétimo, o terceiro com o oitavo, o nono com o quarto com o nono e o quinto com o 10º, beleza? E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante, do mesmo jeito que quando eu assisti esse judeu falando isso, eu achei interessante e eu decidi passar aqui pra vocês. Então, obrigado.